E aí, tudo bem? Bem-vindos novamente ao Escrevendo Sem Medo, em mais um VAR, mais uma videoanálise de redação, dessa vez com uma redação dentro do esquema do Mackenzie, que é uma dissertação argumentativa, eu diria de uma estrutura mais clássica, diferente do Enem. E vamos ver então hoje a redação da Isa, que enviou esse texto que ela fez a partir de uma das propostas anteriores dessa prova. Vamos fazer uma correção com sugestões e muito coração com a mão, muito carinho, para ajudar tanto a Isa, que entregou essa redação, quanto você que está aí, né, precisando de uma luz, querendo saber o que raio a Mackenzie espera de você. E aí vamos descobrir um pouco mais sobre essa prova, de onde vem, como se alimenta, como se reproduz. É o que vamos saber sobre a redação do Mackenzie nesse vídeo análise, nesse VAR de redação. Então, bora comigo aqui para os textos e a proposta para a gente fazer esta análise. Nesse caso, como a gente tem a proposta, eu vou só dar uma olhada rápida nela para você entender o que estava em jogo aqui. Eu vou também deixar o link, porque é interessante e, aliás, na verdade, muito bom. A maioria dos grandes vestibulares, quase a totalidade, eu diria, e concursos, mantém esses arquivos disponíveis para os estudantes, para os candidatos, de provas anteriores. Então, se você for no site do Mackenzie, vai ter ali em algum lugar as provas e gabaritos das provas anteriores. Foi lá que eu consegui essa proposta e é lá que eu vou deixar o link também aqui na descrição do vídeo para você pegar, não só essa, mas outras propostas para se preparar, ok? Vamos lá então. Então, isso é o que você vai encontrar na prova, né? Algumas instruções, coisa e tal. E a primeira coisa que vai ter é a redação, tá? Olha só que beleza. Então, vamos lá. Como que o Mackenzie coloca a redação dele? Então, redige um tema, aqui em cima eu tô lendo. Redige uma dissertação à tinta desenvolvendo o tema comum aos textos abaixo. Observação: o texto deve ter título e estabelecer a relação entre o que é apresentado nos textos da coletânea. Então, olha que interessante, aqui não tem sequer um comando. Quem tem que fazer esse trabalho de analisar os textos, verificar o que eles têm em comum, encontrar ali um impasse, uma problemática para ter uma tese, é você. Olha que beleza. Por um lado, a gente tem aqui uma dissertação clássica, o que eu chamo de dissertação clássica, aquela que não tem a proposta de intervenção do Enem, que é, digamos assim, um requinte de crueldade da sugestão de encaminhamento, que foi a origem onde tudo começou. Então, se o Mackenzie, por um lado, não pede proposta de intervenção, então ele dá com a mão e tira com a outra, no sentido de que ele te dá um trabalhinho a mais também, um trabalhinho conceitual. Quem tem que elaborar, digamos assim, um comando é você, né? Vamos ver, então, rapidamente, o que essa proposta pede. Então, ela tinha assim, ó, na sociedade moderna, um dos temas mais utilizados para refletir sobre a relação entre o indivíduo e a sociedade é o da identidade social. Produto direto da interação entre o indivíduo e a coletividade, a identidade social é o modo pelo qual os indivíduos se percebem no mundo e definem sua maneira de intervir nele. Se decodificarmos o mundo mediante a cultura, é pela identidade social que o classificamos. Nos damos conta de sua diversidade e nos posicionamos nas questões do dia a dia. É um texto do Afrânio Silva e outros autores no livro Sociologia em Movimento. Aí temos um outro texto aqui, um segundo texto. A verdade é que nós somos sempre não uma, mas várias pessoas, e deveria ser norma que a nossa assinatura acabasse sempre por não conferir. Todos nós convivemos com diversos eus, diversas pessoas reclamando a nossa identidade. O segredo é permitir que as escolhas que a vida nos impõe não nos obriguem a matar a nossa diversidade interior. O melhor nesta vida é poder escolher, mas o mais triste é ter mesmo que escolher. Mia Couto, escritor. E aí a gente tem um terceiro texto, que é um texto em imagem e texto, né? É uma tirinha, então vamos lá. Um marqueteiro falando aqui pro jogador, né? A ideia é que tem que te acompanhar. A ideia é que quem te acompanha nas redes sociais conheça o verdadeiro artilheiro, não só o jogador.
seus fãs vão se engajar com a sua vida, sua personalidade, sua intimidade, como se fossem seus amigos mesmo. Aí o jogador fala assim, boa, já tive várias ideias do que vou postar. E aí o marqueteiro fala, não, você não vai postar nada. Fica tudo por minha conta. Se for real demais, dá ruim. E temos aqui, né, enfim, temos aqui a fonte, que é o... Opa, cliquei aqui no link. Claro que tem um pouco essa discussão do... A gente tem uma identidade que pode ser diferente, como o modo como a gente vê a gente mesmo e o modo como as pessoas nos veem dentro do nosso lugar na sociedade, e que a gente tem muitos eus. Então, por exemplo, existe um eu profissional, um eu familiar, um eu conjugal, um eu enquanto filho, um eu enquanto marido e esposo, um eu enquanto pai e mãe, um eu enquanto membro de uma comunidade, um membro, de repente, enquanto membro de uma comunidade religiosa, um eu com os amigos, e por aí vai, né? E tem lá o Mia Couto, que coloca, putz, é legal a gente poder escolher e ao mesmo tempo é triste a gente ter que escolher, né? Por que a gente tem que ser um só? E aí vem a tirinha, né? Que arremata essa questão com a ideia de que o jogador vai ter lá um perfil em que vai ter coisas a mais do que só o futebol, ele vai ser visto como pessoa, né? E ao mesmo tempo ele não vai postar nada, então vai ter, digamos assim, uma identidade criada, né? De modo que o marqueteiro já cortou. Não, quem vai postar sou eu, porque se for muito real dá ruim. Tem um pouco essa ideia, né, da questão da identidade e da ideia de até que ponto essa identidade é real, até que ponto essa identidade ela realmente é coerente com o que a gente vê da gente, o que a gente vê do mundo, né? Isso traz também aquela ideia de não julgar um livro pela capa, né? De não olhar uma pessoa e deixar que a primeira imagem, as preconcepções sociais que a gente tem influenciem, né? Então isso é muito legal. Eu não sei, assim, aconteceu comigo várias pessoas que a primeira impressão que eu tive foi, nossa, te contar, não suportei essa pessoa, santo não bateu. E não precisou de mais de 15 minutos de papo pra eu falar, nossa, mano, que pessoa legal. Gente, olha, fiquei amiga de infância. Como assim eu pude imaginar que eu não ia com a cara dela no começo? Nossa, como eu tava errada. E, gente, vá dizer pra mim que isso nunca aconteceu com você, né? É claro que ao mesmo tempo também o contrário pode acontecer. Mas aí a gente tá desenvolvendo opiniões sobre as pessoas que, primeiro, são só a nossa opinião. Não é porque a gente não vai muito com a cara de uma pessoa que isso quer dizer que ela seja uma pessoa ruim ou que ela deve ser punida por causa disso, né? Ou que outras pessoas não possam se dar bem com ela, porque cada um de nós é um pequeno universo e a gente é só a gente tem que sempre lembrar disso. A gente é importante, a gente tem que ser ouvido, mas a gente não pode querer generalizar as nossas opiniões pessoais para o mundo inteiro. Mas vamos pegar agora a redação, porque agora a gente já sabe qual que eram as regras do jogo. E aqui estamos com a redação da Isa dentro do desafio do Mackenzie. Vamos lá. Qual foi o título que ela deu? Lembrando que eles pedem título, né? Viver a vida real ou a imposta pela sociedade. Aqui nem precisa de um ponto de interrogação. Pode ser isso. Viver X ou Y, tá bom? Que foi o que ela optou por fazer. E eu tenho pra mim, aí eu vou contar uma opinião pessoal mesmo de professora de redação. Eu tenho pra mim que é muito arriscado a gente fazer estruturas interrogativas dentro de uma dissertação argumentativa. É possível? É. Você pode fazer uma pergunta retórica? Sim. Só que se você fizer uma pergunta pra valer, você vai ter que responder. Nem que seja pra dizer que não existe uma resposta definitiva para aquela pergunta. E eu diria que quando a gente trabalha com alguns recursos expressivos, a gente precisa de um tempo e de uma calma adicional para ver se eles vão garantir que a banca entenda realmente aquilo que a gente está dizendo. Porque a gente abre uma série de possibilidades quando a gente usa esses recursos. Então, assim, se fosse para facilitar a sua vida, eu te aconselharia a não usar, tá?
porque você vai estar nervoso ou nervosa, porque você vai estar, se for uma prova presencial, ali com o pescoço duro de tanta tensão, porque vai ter um monte de gente de fiscal cafungando ali para ver se tá tudo certo. E se você estiver numa prova online, você vai estar com o reloginho do computador ali correndo na tua frente e provavelmente a câmera vai estar voltada para você. Então, assim, você vai se sentir observado do mesmo jeito. E eu diria que é um recurso que você não vai, talvez, nem ter o tempo e nem ter a tranquilidade para usar. O que não quer dizer que se você se der bem com esse recurso e souber dominá-lo, você não deve usar, tá? Isso é uma sugestão de facilitação de vida, mas vamos voltar aqui para o texto. Então, viver a vida real imposta pela sociedade. Estou imaginando o caminho por onde essa redação vai andar. Vamos então fazer aquela leitura diretão, para a gente ter o reconhecimento de território, como eu sempre faço. Sabe-se que existe há anos uma identidade padrão imposta pela sociedade. E inúmeras vezes é causado um impasse nas pessoas em que se questionam sobre quem realmente são e quais são os seus valores dentro da sociedade. Diante disso, as pessoas deveriam impedir que esses padrões sejam impostos sobre elas para que consigam se revelar como seres humanos diferentes e únicos. É importante ressaltar que, na contemporaneidade, muitas mulheres são excluídas da sociedade por conseguirem vislumbrar sua identidade social e sua essência diante um mundo onde elas são idealizadas como delicadas, magras e educadas, por exemplo. Ademais, muitas não se conformam com a atitude que a população tem quando não agem conforme o esperado, pois o preconceito é nítido quando se trata de pessoas fora dos padrões, tanto estéticos e financeiros quanto sociais. Com isso, cabe citar Émile Durkheim, sociólogo francês, ao dizer que o homem, mais do que formador da sociedade, é um produto dela, no qual o ser social é aquilo que o seu crivo emprega, revelando que as pessoas não nascem preconceituosas, racistas ou intolerantes, formam-se assim. Segundamente, esse padrão de identidade imposto pela sociedade adoece os mesmos sem nem perceber. Como, por exemplo, achar que o indivíduo seria capaz de furtar algo pelo simples fato de sua aparência não ser semelhante à imposta no atual momento. Outro fator importante é que muitas pessoas não conseguem expor suas ideias e nem revelarem quem são, pois existiria um grande preconceito da sociedade sobre elas e, por isso, acabam vivendo presas e infelizes, na qual quem está aos redores nunca conheceriam as verdadeiras identidades. Pode-se concluir que os valores exigidos pela sociedade, que vem deixando as pessoas cada vez mais superficiais e fáceis de manipular, não deveria continuar ocorrendo. Então, entende-se que a falta de conhecimento ligada ao preconceito, muitas vezes camuflado nos indivíduos, resulta nessa identidade padrão, no qual o diferente é errado, maldoso e feio. Somente com maior conscientização de que impor padrões para qualquer tipo de ser humano é errado, a população começará a tomar providências a favor de todos serem livres e viverem como quiserem, sem medo, mentiras e preconceitos. Finalizando aqui essa leitura, temos um quadro interessante, temos aqui uma redação interessante, que eu diria que tratou do tema essencial, que é esse choque de identidades, né? Identidades possíveis, identidades sociais, que às vezes são restritivas e impõem certos impasses, né? A gente tem aqui uma redação que ela tem um parágrafo introdutório, tem 2 parágrafos que estão servindo a favor de defender essa tese que é colocada no finzinho da introdução, e tem uma conclusão, que é uma conclusão de um estilo mais clássico. Vamos ver lá no final o que eu quero dizer com isso. Então vamos lá. Vamos agora para o linha a linha, vamos ver como é que a Isa se vira nas 30 linhas, né? Bom, sabe-se que existe há anos uma identidade padrão imposta pela sociedade. Esse há anos, ele é um adjunto adverbial de tempo. Então, na ordem direta da oração, ele estaria lá no fim. Por exemplo,
Sabe-se que existe uma identidade padrão imposta pela sociedade há anos. Se fosse assim, a frase não teria vírgula. Mas quando você desloca o adjunto adverbial, aí você ensanduícha ele com vírgulas. Então imagina que você tem o adjunto adverbial deslocado, ele tem que estar entre dois pães, ele vai ser o recheio de dois pães, que são vírgulas, beleza? Sabe-se que existe há anos uma identidade padrão imposta pela sociedade. E em inúmeras vezes é causado um impasse nas pessoas em que se questionam sobre quem realmente são e quais são seus valores dentro da sociedade. Vamos lá. Então aqui a gente tem um E, que eu estou imaginando que seja um elemento de adição. O E aqui como conectivo de adição. Em inúmeras vezes também é um advérbio, tá? Então ele teria que estar aqui entre vírgulas pelos mesmos motivos do há anos. É um adjunto adverbial dessa vez de frequência, inúmeras vezes, poucas, várias, muitas, né? E é causado um impasse nas pessoas. Aqui, ó, é causado um impasse, eu diria que é o uso impessoal, né? É causado um impasse nas pessoas. Beleza, então vamos até aqui por enquanto. É causado um impasse nas pessoas. Eu diria que, estritamente falando, do ponto de vista gramatical, não tem nada errado com essa frase. Contudo, a gente está falando aqui, no caso a Isa está falando aqui, que alguma coisa causa um impasse, né? A gente poderia, de repente, o que causa? Esse padrão de identidade, essa imposição, né? Então, isso que foi dito na frase anterior é o que causa esse impasse. Então, a gente poderia usar um isso, por exemplo, e em inúmeras vezes, isso... Opa, que aqui eu não acionei aquela paradinha da revisão. Então, vamos lá. Controlar alterações. Agora vai. Aqui, ó. É isso e inúmeras vezes isso causa um impasse. Isso que está na frase anterior, né? Isso causa um impasse nas pessoas, vírgula, em que se questiona. Então, dentro desse impasse, elas se questionam. Mas a gente não precisaria desse em. Então, ela causa um impasse nas pessoas que se questionam, dentro desse impasse, né? Que se questionam sobre quem realmente são e quais são os seus valores dentro da sociedade. Então, até aqui, a gente tem essa primeira frase que traz um recurso de contextualização, né? Temos essa segunda frase que traz ali um impasse, né? Tanto que tá dizendo que é um impasse, tá mais claro impossível, né? Então, dentro desse contexto, é gerado um impasse nas pessoas, elas se questionam sobre x e y coisas, e diante disso alguma coisa acontece. Esse diante disso, a gente espera, ou pelo menos a banca espera, um posicionamento muito claro, né, a respeito dessa questão, que é a tese. Diante disso, as pessoas deveriam impedir que esses padrões sejam impostos sobre elas, para que consigam, aqui ó, impostos sobre elas, vírgula, porque o que vem depois é a oração subordinada, tá? Para que consigam se revelar como seres humanos diferentes e únicos. Então aqui a ideia é menos padrões impostos e mais valorização da individualidade e das coisas únicas e diferentes de cada um, né? A ideia é menos padrões, mais diversidade. Beleza, temos aqui uma opinião. Então, a estrutura básica está contemplada, tá? Contexto, problema e tese. Introdução é contexto, problema e tese. Contexto, problema e tese, tá? Se você sonhar com isso em algum momento, não tem problema, às vezes isso acontece. Aqui, ó, a única sugestão. Veja que tem pessoas aqui e pessoas aqui. Temos duas palavras pessoas. Então, quando acontece isso, a gente pode variar o nosso vocabulário. Por exemplo, indivíduo. Acho que só vem indivíduo nesse momento na minha cabeça, então é o que eu vou usar. Então, aqui, ó, eu vou colocar nesse primeiro. Nos indivíduos. Ok? O impasse nos indivíduos que se questionam, etc, etc, etc. Beleza? Isso
Isso para não repetir palavra tão perto, para colorir mais o vocabulário, para mostrar para a banca que você sabe mais palavras do que aquela que você está usando, tá? Isso parece uma coisa que é um detalhe, mas dá uma outra cara para o texto, valoriza o texto. A pessoa da banca vai ficar feliz de ver que você teve essa preocupação, tá? Bom, agora que já temos um contexto, um problema e uma tese, vamos então para os argumentos. Veja que a introdução está mais sucinta e os argumentos estão um pouquinho mais gordinhos, rechonchudos, fofinhos, queridos, desenvolvidos, tá? E isso é uma coisa que estrategicamente pode ser boa quando você tem uma dissertação, digamos assim, numa estrutura mais clássica, né? Que é todas menos o Enem. Porque quando você não tem que dedicar um espaço considerável da sua redação para a proposta de intervenção que tem todos aqueles itens, você vai investir... Pausa para a passagem do helicóptero. Voltando. Isso acontece porque quando você não tem que investir uma parte considerável das suas linhas na proposta de intervenção, você fica livre para dar uma modificada no peso. Eu estou dizendo, quando eu digo peso, eu estou até dizendo o espaço que cada parágrafo vai ter, porque se você não está sendo solicitado a dar uma proposta de intervenção como no Enem, isso quer dizer que o foco vai estar na argumentação. Então você pode fazer uma introdução até um pouco mais curtinha, você também pode, se você quiser fazer uma conclusão um pouquinho mais curtinha, e investir esse espaço que você vai ter nos 2 parágrafos de argumentação. Afinal de contas, o texto chama como? Dissertação argumentativa. Não é por acaso. É importante ressaltar que na contemporaneidade, na contemporaneidade é um adjunto adverbial de tempo, de período. Na antiguidade, na contemporaneidade, enfim. Então ele vem ensanduichado entre vírgulas porque ele está deslocado. Lembra que na ordem direta oração com sujeito, predicado e outros itens acessórios. O adjunto adverbial pode ser um desses itens acessórios, então ele vai estar lá na ordem direta no fim, mas é claro que a gente pode misturar essas coisas. E aí, se você deslocar, não tem problema, não está errado. Só põe as vírgulas, tá bom? Na contemporaneidade, no século XXI, tudo isso aí é adjunto adverbial deslocado e tem que vir entre vírgulas. Então, é importante ressaltar que na contemporaneidade, muitas mulheres são excluídas da sociedade por conseguirem vislumbrar sua identidade social e sua essência diante de um mundo onde elas são idealizadas como delicadas, magras e educadas. Por exemplo, precisamos de uma vírgula aqui, depois do por exemplo. Aqui a gente tem o tópico frasal, né, que está indicando um desses impasses, né, em que muitas mulheres que têm digamos assim, que se vislumbram de modo diferente daquilo que é esperado delas, acabam sendo afastadas, né, sendo, digamos assim, excluídas, né, segundo aqui o que está sendo dito, diante desse mundo que tem delas uma imagem e quando elas não correspondem a isso, elas são diferentes, né, não obtém tanto respeito se elas não estão dentro daquele padrão. Aqui, eu acho que dá pra gente até deixar esse onde, porque a gente pode, o mundo ele tem, né, latitude e longitude, o mundo ele é, digamos assim, um espaço geográfico, por mais que esteja assim no âmbito mais global e não específico, né? Bom, então, dentro desse tópico frasal, que tá ok, a gente tem uma dessas ideias sendo analisada, né? Que está voltada à questão das mulheres. Então, vamos aqui para adiante. Ademais, muitas não se conformam com a atitude que a população tem quando não agem conforme o esperado, pois o preconceito é nítido quando se trata de pessoas fora dos padrões, aqui ó, tanto estéticos e financeiros quanto sociais. O tanto X quanto Y, ele não tem vírgula entre uma coisa e outra, porque elas são coisas que estão juntas, estão justapostas, não tem uma hierarquia, tanto X quanto Y, tá? É claro que vai ter casos em que vai ter vírgula, mas eu não vou falar deles neste momento, porque a gente não precisa, né? Não é esse o caso.
Por isso não tem a vírgula. Então, aqui, ó, ademais, muitas, eu entendi que esses muitas são mulheres, muitas dessas mulheres não se conformam com a atitude que a população tem. Aqui, ó, é claro que a gente está falando em nível mais global, mas talvez, porque dificilmente a gente está diante da população todo o tempo inteiro, a gente está diante das pessoas com as quais a gente convive. Então, pode até ser interessante, isso é uma sugestão, não é uma correção, tá? Trocar a população por outros indivíduos, por exemplo, por outras pessoas, né? Atitude que as pessoas ao seu redor, né, têm. E aí, a população era singular. Então, esse tem não tinha chapéu. Como agora a gente vai colocar essa população, as pessoas, que é um plural, o tem vai ficar no plural, vai ter que ter chapéu. Uma coisa que eu sempre uso que ajuda é: ele não tem chapéu, não tem acento, né, plural, singular, mas eles têm, entendeu? Ele não tem chapéu, mas eles têm. Pegou, né? Beleza. Então aqui, ó. Ademais, muitas não se conformam com a atitude que as pessoas ao seu redor têm quando elas não agem conforme o esperado. Aqui, ó, esse elas, eu até entendi que as mulheres não agem conforme o esperado e as pessoas têm uma reação adversa, uma atitude com a qual elas não se conformam, uma atitude preconceituosa. Só que do modo como está escrito, alguém que está querendo descontextualizar de propósito, pode entender que esse não agem pode ser tanto elas, essas mulheres, quanto as pessoas ao seu redor, tá bom? Só por isso que eu pus o elas. Quando as mulheres, né, não reagem conforme o esperado. Na verdade, mesmo como elas, a gente tem dois itens aqui que estão no feminino e no plural. Então, de fato, esse elas não vai ficar tão bom quanto eu achei que fosse ficar. Para a gente reforçar qual desses itens, qual dessas possibilidades é de fato o sujeito desse não reagem, talvez às vezes a gente tenha que mudar um pouquinho o jeito da frase, para a gente deixar claro que são as pessoas que não acham legal quando elas não reagem do jeito esperado. Então, por exemplo, ademais, muitas não se conformam com a atitude que as pessoas ao seu redor têm quando se deparam com posturas conforme o esperado. Então, ó como vai ficar. Ademais, muitas mulheres não se conformam com a atitude que as pessoas ao seu redor têm quando se deparam com posturas com posturas que não estão conforme o esperado. Aí a gente tá num nível um pouco mais específico, porque as pessoas não têm atitudes adversas quando elas se deparam com posturas que não estão conforme o esperado. Aí a gente vê de quem que é a atitude que tá causando ruído, tá? Pois o preconceito é nítido quando se trata de pessoas fora dos padrões, tanto estéticos e financeiros quanto sociais. Aqui já amplia um pouquinho, né, a questão do rico e do pobre dentro dessa tensão, questão de pessoas vulneráveis economicamente, né, e pessoas cheias da grana, questão social, pessoas com uma certa projeção social e outras dentro de círculos mais marginalizados. A gente está envolvendo aqui mais tensões do que simplesmente as tensões de gênero, mas tá tranquilo. Aí a gente tem o sociólogo que é citado, né, o argumento de autoridade, diria aqui, ó. Com isso, cabe citar Émile Durkheim, sociólogo francês, ao dizer que... Aqui, ó, ao dizer que, quem está dizendo é ele. Então, uma estrutura mais clara para essa citação poderia ser assim. E com isso, cabe citar Émile Durkheim, sociólogo francês, quando ele afirma que... Tá? Por quê? Teoricamente, aqui ele não está dizendo, ele está escrevendo. A gente está lendo. Então, a gente não está num contexto de elocução da fala, a gente está num contexto de discurso escrito,
E por mais que talvez isso não cause desconto, o leitor da banca vai sentir o texto mais valorizado quando ele percebe que essas minúcias são respeitadas, tá? Então, cada verbo no seu quadrado. Então, vamos lá. Com isso, cabe citar Émile Durkheim, sociólogo francês, quando ele afirma que o homem, mais do que formador da sociedade, é um produto dela. Ótimo. Então, aqui só tirar esse espacinho. Beleza. Aqui, ó, dá até pra gente pôr um ponto final, tá? Porque você usou... A função dessa frase foi citar quem disse o quê. Beleza? Segundo fulano, algo foi dito. Na frase... Se a gente põe um ponto final e separa a frase seguinte, a gente tem mais liberdade para ligar o que a gente quer dizer com essa frase que foi citada, de modo a não precisar se preocupar em como isso vai ficar na continuidade, em conectar uma frase com a outra. Então, vamos lá. No qual o ser social é aquilo que seu crivo emprega. Então, aqui, ó, daria até para colocar, ó, sendo assim, vírgula, percebe-se que o ser social é aquilo que o seu crivo emprega. Crivo é uma espécie de critério. Então, fulano passou pelo crivo da banca, fulano foi aprovado pela banca, né? Teve critérios e ele correspondeu a esses critérios. Mas o crivo emprega, tipo, o ser social é aquilo que os seus critérios empregam. Eu não sei se ficou claro qual teria sido a ideia desse crivo emprega, tá? Mas daria para colocar, por exemplo, o ser social é aquilo que o seu crivo... Acho que dentro dessa ideia de que mais que formar a sociedade, o homem é um social, um produto dela, talvez a gente poderia colocar aqui, ó. O ser social é aquilo que o crivo de seu contexto prevê. Ou então, se não prevê, prescreve. Sabe, quando estiver no médico, ele faz uma prescrição pra gente? Prescrição de remédios e de coisas que a gente tem que tomar? Essa é a ideia, tá? Prescreve. Então, aqui, ó, existe uma prescrição de critérios que a sociedade coloca e as pessoas vão se adequando a ele, né? Dentro dessa questão de que as pessoas são produto também da sociedade em que elas crescem. A frase vai ficar assim, ó. Sendo assim, percebe-se que o ser social é aquilo que o crivo de seu contexto prescreve, revelando que as pessoas não nascem preconceituosas, racistas e intolerantes. Formam-se assim, tá? Aqui, eu sugeriria, não é uma correção, é uma sugestão do mas. Por quê? Porque o mas vai deixar clara essa relação de adversativa. Não nasce em X, mas Y. Porque quando isso está omitido, a gente entende, mas a gente precisa imaginar alguém falando para entender. Isso é um sinal de que esse recurso funciona melhor na oralidade. Por exemplo, as pessoas não nascem X, Y e Z. Formam-se assim. Só que eu tenho a minha entonação, que está me ajudando a passar a minha mensagem. No papel, no vamos ver, no se vira nas 30 linhas, a gente não tem entonação. A banca vai ter que se virar com aquilo que a gente entregou, com o texto que a gente entregou. Por isso é importante a gente desenvolver essa nossa habilidade de pegar o que a gente diria e colocar no português escrito. E aqui, ó, gente, só para fazer uma ressalva. Não quer dizer que o português falado, o português informal seja melhor que o português formal, que o português escrito. É só a necessidade de se adequar à regra do jogo. Depois que você passou no vestibular, seus desafios vão ser outros. E tá tudo bem com isso, né? Mas, se você quiser maximizar seu potencial de nota, é importante que você entre nas regras do jogo. Porque se eu me inscrevo no vestibular e vou entregar para ele uma coisa que eu acho legal, mas que não é o que ele quer, ele vai dizer, querida, sinto muito, muito bom isso aqui que você fez. Só que não era o que foi pedido.
e aí zeros acontecem e a gente fica triste, né? Bom, dentro dessa questão a gente vai se adequando, né? É claro que não quer dizer que a gente não vá ser bom em outras coisas e que a gente vá ter essa ideia de preconceito linguístico, desvalorizar falares mais informais, falares mais simples. Gente, eu adoro meu R. Eu falo porta com muito orgulho. Meus 5 R's. Tá, eu sou da humana, gente. Tá? Dá um desconto. Né? Meus 5 R's, todos eles, eu adoro eles. Tá bom? E tá tudo bem, a gente não deve desvalorizar. Né? Eu que sou professora de redação, professora de língua portuguesa, eu sou a primeira a defender que não precisa ficar corrigindo as pessoas todas o tempo todo. Agora, é claro que o legal, o ideal é que a gente domine os falares, quanto mais modalidades escritas e faladas a gente dominar, mais amplitude a gente vai ter. Por exemplo, quando a gente está com a nossa família, um contexto mais informal, a gente fala de um jeito. Se a gente tá, por exemplo, assim, se eu estou numa banca de mestrado, defendendo uma dissertação de mestrado, eu vou falar de modo mais formal. Se eu tiver, por exemplo, numa audiência com um juiz, eu vou falar de modo mais formal. Eu só vou me adaptar a cada contexto, né? E tá tudo bem, isso não quer dizer que uma coisa seja melhor que a outra. Agora, vamos parar com as digressões, porque você deve estar se perguntando, a Ana já esqueceu do texto, ela vai fazer o que aqui no fim desse vídeo? Vamos voltar então. Consideramos esse parágrafo corrigido, tá bom? Ele tem um tópico frasal, ele tem um miolo de ampliação, tem a citação do Durkheim e fecha esse raciocínio na última frase, beleza? Até aqui, ó, uma sugestão estratégica, tá? Quando você vai usar uma citação, geralmente essa citação vai servir de ajuda para você analisar o que você está querendo argumentar. É mais interessante até que você aproveite ela ao máximo colocando ela logo depois do seu tópico frasal. Então vem a frase, é importante ressaltar que na contemporaneidade alguma coisa acontece. Aí vem, nesse sentido, o sociólogo fulano afirma que tal coisa. E aí, na frase seguinte, você continua essa explicação ligando o que você citou da frase ao que você quer dizer. Nesse sentido, tal coisa acontece porque tal coisa e ponto final. E aí a última frase fecha. Então você vai ter essa estrutura, porque aí você vai maximizar o uso da citação que você está fazendo. Beleza? Mas vamos aqui para diante. Segundamente, ou seja, esse segundamente indica que é o que está sendo dito em segundo lugar, é o argumento que está vindo em segundo lugar. Tranquilo. É pouco comum, mas é divertido. Eu gosto dessas coisas diferentes, então eu achei legal, tá? Segundamente, esse padrão de identidade imposto pela sociedade adoece os mesmos. Fiquei em dúvida, quem são esses mesmos? Os mesmos sem nem perceber. Quem são esses que adoecem e nem percebem? Estou imaginando que é a mesma sociedade que impõe, que sofre imposição, que seus membros adoecem, né? Se eu estiver correta na minha interpretação, o que pode acontecer de eu não estar, vou fazer a seguinte sugestão, ó. Segundamente, cadê aqui? Esse padrão de identidade imposto pela sociedade adoece os seus membros dessa sociedade, né, sem que eles percebam. Beleza? Ó, vamos ver, ó. Esse padrão de identidade imposto pela sociedade adoece seus membros sem que eles percebam. Beleza? Como, por exemplo, aqui, ó, eu acho que até dá para pôr um ponto final, porque essa frase ela ficou densa, ficou forte. Esse padrão de identidade imposto pela sociedade adoece seus membros sem que eles percebam. É forte isso. Porque o que vai vir depois é um exemplo, e esse exemplo ele já pode ser visto como esse miolo da ampliação desse tópico frasal, tá? Então vamos ver aqui, depois que eu tirar esse meu cabelo todo daqui, que eu já tô com calor. Como a gente vai ter que começar uma frase nova, a gente pode fazer assim, ó. Isso é um exemplo disso, né? Um exemplo disso é. Isso é uma frase, fica com ela aí para sua cartela de possibilidades. Um exemplo disso é uma estrutura de começo de frase que o que vem depois é um exemplo, né? Um exemplo disso é X. Um exemplo disso é
X, Y e Z, né? Ou então, alguns exemplos disso são, quando você tem mais de um exemplo que você vai dar. Então, vamos lá. Um exemplo disso é achar que o indivíduo seria capaz de furtar algo pelo simples fato de sua aparência não ser semelhante à imposta no atual momento. Ok, então vamos lá. Um exemplo disso é... um exemplo disso é o que faz com que um indivíduo, tá? Aqui é só pra gente trabalhar um pouco a formalidade da frase. Um exemplo disso é aquilo que a gente tá falando, né? Aquilo que faz com que o indivíduo ache que outro... Então, isso que faz com que o indivíduo ache que o outro seria capaz de furtar algo, aí aqui vem vírgula, porque o que vem depois é uma oração subordinada, pelo simples fato de sua aparência não ser semelhante à imposta no atual momento. Não ser semelhante a... Porque o que a gente tem aqui? A gente tem implícito a palavra aparência, de que a sua aparência não ser semelhante à aparência imposta no atual momento. Então, o que é semelhante a alguma coisa. Isso é semelhante àquilo. E a aparência é um substantivo feminino, então tem o artigo a. Juntou os dois, deu a crase, tá bom? A imposta no atual momento. Beleza, aqui ó, é uma sugestão que eu vou fazer, não é uma correção. A gente vê muito isso de atual, na atualidade, nos dias de hoje. Palavras e expressões com atual, atualmente e hoje, nos dias de hoje, coisa assim, são muito, muito, muito comuns. Então, até quanto a gente consiga, é interessante que a gente use outras opções. Eu não estou dizendo que está errado, porque tem muita redação tirando 1000 no Enem, por exemplo, que usam atual, que usa hoje. Mas o que eu estou dizendo é que quando você vê detalhes de vocabulário, você pode ter um aumento de nota muito interessante, ou pelo menos um não desconto, né? Que é um recurso simples e que dá uma visão totalmente diferente do texto para a banca. Por exemplo, em vez de atual, usa no presente, usa, enfim, na contemporaneidade, como já foi usado aqui em outro momento. Usa, se você estiver fazendo um recurso histórico, no século XVIII a coisa acontecia, já no século XXI. Usa alternativas. A ideia é valorizar mesmo o seu texto, é mostrar para a banca que você é uma pessoa capaz de produzir um texto sem precisar das palavras que todo mundo usa todo dia, tá? Então, no presente momento. Então, aqui, ó. Eu vou ler. Seria capaz de furtar algo pelo simples fato de sua aparência não ser semelhante à imposta no presente momento. Outro fator importante é que muitas pessoas não conseguem expor suas ideias e nem revelar. Pessoas não conseguem o quê? Expor e revelar, tá? O verbo que está conjugado é esse aqui, ó. Não conseguem. Desculpa, conseguem. O não é um verbo. Mas a sua oração, nesse caso, é pessoas não conseguem. Seu substantivo é o seu sujeito é pessoas, o seu verbo é conseguem. E esse não tá aí para dar o aspecto negativo, né? Não conseguem o quê? Esse expor suas ideias, nem revelar quem são complementos do conseguem. Porque quem consegue fazer alguma coisa. E esses verbos aqui, ó, expor e revelar, eles estão no infinitivo porque eles não estão conjugados aqui, eles são complementos. Então, sempre que eu tenho um verbo que tem outros verbos nos seus complementos, esses verbos não estão conjugados, porque já tem o conseguem conjugado aqui. O conseguem é que tem que concordar com o pessoas, não o expor e não o revelar, beleza? Tá aqui, ó. Muitas pessoas não conseguem expor suas ideias nem revelar quem são, pois existiria um grande preconceito da sociedade sobre elas e, por isso, esse por isso vem entre vírgulas, porque está aqui como um conectivo de explicação e, por isso, acabam, tá? Porque aqui você está falando de uma questão hipotética, né? Ou pelo menos lançando uma perspectiva. Muitas pessoas não conseguem fazer isso porque tem
essa questão e por isso acabam vivendo presas e infelizes. Aqui, ó, presas e infelizes, na qual quem está aos redores nunca conheceriam as verdadeiras identidades. Essa frase aqui precisa de uma trabalhadinha com carinho, tá? Porque na qual, enfim, dentro do que, em que, a gente não tem uma ligação aqui, o que tá em que, né? Quem está, então vamos lá, esse está é verbo, ele precisa de um acento, então o verbo ele está, ela está, tem acento. O pronome essa, esta, não tem, tanto que veja que a sílaba tônica é diferente, está, com acento, e beleza? Está aos redores, aqui a gente pode deixar no singular, ao redor, tá? Está ao redor, nunca conheceria quem, esse quem aqui, ó, é um definido, quem, alguém, e ele fica então o conheceria, a gente teria assim, quem conheceriam? Não combina, né? Então, quem conheceria, né? As verdadeiras identidades. Então aqui eu tô imaginando que, se eu entendi direito, você está querendo aludir ao fato de que muitas pessoas que não se sentem bem, não se sentem seguras, indo contra isso que é esperado delas, mas elas cultivam individualidades que não batem com essas expectativas, quando elas não conseguem se libertar disso, elas vivem presas, vivem infelizes, e as pessoas nunca vão conhecer de fato, as pessoas perdem uma grande oportunidade de conhecer uma individualidade que pode ser muito legal, né? Então vamos lá. Como a gente tem que ter aqui uma frase de fechamento, eu sugeriria que a gente pusesse um ponto final aqui e fosse aqui para uma nova frase. Então aqui, ó, daria para colocar um com isso, porque é um conectivo que fecha, né? Com isso. Eu diria que o com isso é um conectivo de conclusão, mas não é aquele conectivo marcante com portanto, logo, por conseguinte. Com isso, ele é mais de boa, então ele fica bem no fim, no fechamento daquele parágrafo de argumentação, né? Com isso, vírgula. Aqui, ó, peraí, deixa eu rever minha sugestão. Outro fator importante é que muitas pessoas não conseguem expor suas ideias e nem revelar quem são, pois existiria um grande preconceito da sociedade sobre elas e, por isso, acabam vivendo presas infelizes. Tá. Essa frase de fechamento poderia dizer a consequência disso. Isso teria como consequência. Deixa eu ver se eu tô escrevendo certinho. Foi. Como consequência, o fato de que, aqui ó, quem está ao redor delas, essas pessoas que vivem infelizes, né, nunca conheceria sua verdadeira identidade. Então, vou reler a frase aqui para vocês verem como ficou. Isso teria como consequência o fato de que quem está ao redor delas nunca conheceria sua verdadeira identidade. Beleza? Então, mais um parágrafo fechado aqui. Vamos para diante. Pode-se concluir que os valores exigidos pela sociedade, que vem deixando as pessoas cada vez mais superficiais e fáceis de manipular, não deveriam, porque o que não deveria continuar existindo são os valores. Então, os valores não deveriam continuar existindo, tá? Aqui uma sugestão. Aqui tá claro que isso é a retomada da tese, que é a última frase da introdução. Então, tem essa circularidade que está sendo cumprida. Contudo, você disse no seu texto que isso deixa as pessoas mais superficiais tranquilamente. Só que você não falou da questão da manipulação, tá? É claro que de um certo ponto de vista, a gente pode imaginar que aquilo que não deixa a pessoa ser o que ela é uma forma de manipulação. Mas, num contexto mais amplo, não dá, você não definiu aquilo que seria manipular. Então, a gente pode aqui, ó, tirar isso aqui.
daria até para dizer assim, que vem deixando as pessoas cada vez mais superficiais e até doentes, aí daria, tá? Não deveria continuar existindo. Então, entende-se que a falta de autoconhecimento ligada ao preconceito, muitas vezes, aqui ó, vírgula, porque muitas vezes é um adjunto adverbial de frequência. Muitas vezes, poucas, né, diariamente, muitas vezes, né? Aqui ó, camufla, não precisa desse gerúndio aqui, tá? E já tem mais um espacinho aqui que eu tirei. Muitas vezes camufla nos indivíduos. Tá, entendi agora o que aconteceu aqui. Então, entende-se que a falta de autoconhecimento ligada ao preconceito, muitas vezes camuflando os indivíduos, porque o que camufla? Camufla algo. Algo se camufla, não é algo que camufla em alguém, tá? Camuflando os indivíduos, vírgula, resulta nessa identidade padrão na qual o que é diferente é errado, maldoso e feio. Então, aqui, ó. Então, entende-se que a falta de autoconhecimento ligada ao preconceito, muitas vezes, camuflando os indivíduos, resulta nessa identidade padrão na qual o que é diferente é errado, maldoso e feio. Aqui, eu acho que dá pra gente usar esse errado, porque essa discussão também vai para um patamar ético. O que eu quero dizer é que errado, assim, é um conceito errado, certo, mal, bem, feio, belo. São, por um acaso, essas três palavras são conceitos que às vezes eles podem mudar de uma pessoa para outra. Por exemplo, o que é certo para alguém pode não ser certo para outra pessoa. Depende dos valores que aquela pessoa cultiva. E a gente tem uma sociedade suficientemente complexa para que a gente possa ter pessoas que convivem dentro da mesma sociedade, mas tenham valores totalmente diferentes. Então, eu sugeriria que isso aqui fosse trocado por uma outra palavra, uma outra construção, no qual o que é diferente, aqui ó, não é valorizado, tá? Porque o que não é valorizado a gente entende mais... A gente entende melhor que algo pode ser valorizado ou não de acordo com determinados critérios, né? Isso, dentro desse contexto, acaba sendo mais específico, o que ajuda na questão da dissertação argumentativa, tá? E agora a gente vem para o fim, né? Somente com maior conscientização de que impor padrões para qualquer tipo de ser humano é errado, de novo aqui, ó, errado podemos substituir por nocivo, tá? Ou prejudicial, se você quiser. É nocivo, a população começará a tomar providências a favor de todos serem livres e viverem como quiserem, sem medo, mentiras e preconceitos. Essa frase, então nessa estrutura a gente tem a primeira frase que retoma a tese, que é o que o leitor da banca vai esperar, a frase do meio que ela meio que ajuda a retomar os argumentos, né? E a frase do fim, que lança uma sugestão de como algo poderia mudar para que essa realidade também mude, de preferência, claro, para melhor. Então é isso que a gente vê aqui, tá? Essa é uma estrutura que a gente pode usar para toda a redação, para toda a dissertação argumentativa que não seja Enem. Que é essa estrutura, um parágrafo com 3 períodos, em que o primeiro seja a retomada da tese, o segundo seja uma sugestão de encaminhamento, ou seja, uma retomada dos argumentos, e o terceiro seja uma frase de fechamento, alguma frase bonitinha para fechar a redação, num sentido até mais estético. Contudo, o que foi feito aqui é uma frase de retomada da tese, uma frase de retomada dos argumentos e uma terceira frase de sugestão de encaminhamento. Não tem problema, isso também conclui o seu parágrafo e tá tudo certo, eu diria que fica eficiente também, beleza? Mas a gente sabe que como o Mackenzie é uma prova semestral, então tem o vestibular do meio do ano, o vestibular do fim, né, para selecionar 2 vezes por ano, é sempre importante quem vai prestar essas provas tá ali preparado, no jeito, e enfim, a coisa vai acontecer e notões vão aparecer quando a gente se prepara bem. Para concluir, deixo um beijão para você, espero ter ajudado
E espero que essa correção te ajude também com várias dicas que eu dei aqui para você implementar nos seus próprios textos, tá bom? Se tiver qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários. Eu vou ficando por aqui. Beijo da Ana. Tchau, tchau!